No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a calcular pH quando você mistura um ácido com uma base. Um assunto que tem caído em vários vestibulares e também em provas de concursos públicos. Para você que está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, deixa o like para ajudar o trabalho do professor e compartilha com seus amigos que eles vão adorar esse conteúdo. E logo depois da vinheta eu volto para a gente iniciar. Muito bem, meus queridos alunos, deem uma olhada nessa situação que eu coloquei para ensinar vocês a calcular pH quando você mistura uma solução ácida com uma solução básica. Esse tipo de assunto, como eu falei na abertura do vídeo, é muito comum em provas de vestibulares e também para a galera de concursos públicos. O que nós temos aqui é a seguinte situação. Vou sair da tela, vou ler o enunciado, vocês vão prestar atenção junto comigo para tomar nota. O enunciado diz o seguinte: misturam-se 600 ml de uma solução 0,2 mol por litro de hidróxido de cálcio com 400 ml de uma solução 0,5 mol por litro de HCl. Calcule o pH da solução resultante e a concentração em mol por litro do sal formado. Beleza, galera? Então esse aqui é o nosso problema. Para quem tem muita dificuldade em química, eu sempre recomendo exercitar esses problemas desenhando. Isso ajuda, isso melhora a visibilidade do problema como um todo. Então o que a questão falou? Ela falou que vai misturar 600 ml de uma solução com essa concentração de hidróxido de cálcio. Eu coloquei aqui então o desenho desse primeiro recipiente. Vamos completar os dados aqui comigo? Então essa primeira solução, ela tem 600 ml, o soluto é o hidróxido de cálcio, então nós temos aqui uma solução aquosa de CaOH2 numa concentração de 0,2 mol por litro. Então, estamos anotando aqui os dados do problema. Isso aqui vai ser misturado com uma outra solução que tem um volume de 400 ml. Então, a minha segunda solução tem um volume de 400 ml. Essa solução ela é de ácido clorídrico, HCl, numa concentração de 0,5 mol por litro. E a junção dessas duas soluções vai dar uma terceira solução. Obviamente que nessa terceira solução, 600 ml com 400 ml, eu tenho um volume final de 1000 ml. 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro. E o que eu vou ter nessa solução, galera? Como eu estou misturando um ácido com uma base, a gente lembra que ácido e base produz sal e água. Água a gente desconsidera porque a água já é o solvente das nossas soluções. Então nós vamos ter a produção de um sal. A questão, inclusive, quer que a gente calcule a concentração do sal formado. Uma das coisas que a gente vai fazer então nessa questão é calcular a concentração do sal formado. Mas além da concentração do sal, nós temos também que calcular o pH da solução resultante. E aqui que vem um ponto importante, galera. Professor, eu não tenho ideia de por onde eu começo essa questão. Antes da gente começar a desenhar qualquer coisa, a fazer qualquer tipo de cálculo, é importante que você entenda o passo a passo que eu vou desenvolver. A primeira coisa que eu vou fazer é quantificar, calcular o número de mols da base que se encontra no primeiro frasco e, na sequência, eu vou calcular o número de mols do ácido que se encontra no segundo frasco. De posse dessas quantidades, eu vou armar a reação entre o ácido e a base, vou fazer o balanceamento e vou trabalhar ali com estequiometria para verificar se existe algum reagente em excesso. Inclusive, para você que tem dificuldade nesse assunto, estequiometria, existe uma playlist completa aqui no canal, vou deixar um card rolando, você pode conferir depois
Playlist completa, 10 videoaulas bem compassadas para você que tem dificuldade com cálculo estequiométrico, beleza? Então o que eu vou fazer na sequência? Eu vou usar a estequiometria para verificar se existe algum reagente em excesso. Porque para e pensa comigo o seguinte, quando eu misturo um ácido com uma base, pode ser que sobre ácido. Se sobrar ácido na minha reação final, o meu meio resultante será ácido. Eu vou ter um pH menor que 7. Agora, se quando eu misturo um ácido com a base, sobra base, eu tenho excesso de base, a minha solução resultante, ela será básica. Ela terá um pH maior que 7. Entenderam a lógica? Então, vamos seguir o passo a passo. Primeira etapa. Vamos calcular o número de mols da base que se encontra no primeiro frasco. Vou fazer isso com regra de 3, galera. A concentração da base é 0,2 mol por litro. 0,2 mol por litro significa que eu tenho 0,2 mols dessa base para cada 1 litro dessa solução. 0,2 mol por litro, mol para 1 litro. O volume da minha solução são 600 ml. Então, se eu tenho 0,2 mols a cada 1 litro, quantos mols eu terei em 600 ml, que são 0,6 litros? Então, vou adaptar o número de mols para o volume da solução, que é 600 ml. Todo mundo entendeu essa primeira regra de 3 que eu fiz aqui? Bem simplesinha. Concentração, 0,2 mol de soluto para cada 1 litro da minha solução, mas eu não tenho 1 litro, eu tenho 600 ml, então para 600 ml, quantos mols de soluto eu teria? Aí é o meu X. Vou fazer o cálculo aqui, galera. Ó. X vezes 1 vai dar o próprio X. 0,2 vezes 0,6 vai dar 0,12 mol de hidróxido de cálcio. Então, esse aqui é o número de mols da minha base. Vou deixar esse valor aqui, por enquanto, ó, aqui quietinho. Calculei o número de mols da minha base. Beleza pura? Galera, vamos fazer a mesma coisa com o ácido? Qual que é a concentração do ácido? Vocês viram aí que a concentração do ácido ela é de 0,5 mol por litro. 0,5 mol por litro, deixa eu colocar essa cor aqui que fica melhor. 0,5 mol por litro significa que eu tenho 0,5 mol de soluto, que é o meu ácido, para cada 1 litro de solução. 0,5 mol por litro, escrito na regra de 3. A minha solução ela tem 400 ml. Então, se eu tenho 0,5 mol de soluto em 1 litro, quantos mols de soluto eu terei em 400 ml, que são 0,4 litros? Y vezes 1 vai dar o próprio Y. 0,5 vezes 0,4 vai dar 0,2 mol de HCl. 0,2 mol de HCl. Esse, portanto, é o número de mols de HCl que eu vou ter aí no meu frasco, vou ter na minha solução de ácido. Beleza, gente? Ficou clara essa primeira parte? Então, primeiro passo, eu calculo quanto de base eu tenho aqui e quanto de ácido eu tenho aqui. É mais fácil sempre você trabalhar com o número de mols, porque isso, inclusive, vai te auxiliar no balanceamento, na estequiometria, enfim, tudo vai ficar mais fácil. Beleza, professor? Agora, o que eu faço na sequência? Muito bem. Uma vez que você calculou quanto de base tem no primeiro frasco, quanto de ácido tem no segundo frasco, nós vamos escrever a reação entre o ácido e a base. Vamos colocar aqui, ó, a reação entre o ácido e a base. Aqui nós temos a base, que é o hidróxido de cálcio. Essa base ela vai reagir com ácido, que é o ácido clorídrico. Nós aprendemos na química básica que base com ácido vai produzir sal mais água, ok? Aqui, galera, atenção a alguns detalhes, beleza? A nossa base é o hidróxido de cálcio. Então, você sabe que o hidróxido de cálcio, ele tem o cálcio 2+, e ele tem a hidroxila, que tem carga negativa.
O ácido clorídrico em água, ele tem o íon H+, e o íon Cl-. Quando você for montar a fórmula do sal, você vai juntar o cátion da base com o ânion do ácido. Então, o cátion da base e o ânion do ácido vão produzir o sal de fórmula CaCl2. Eu preciso, então, aqui nessa fórmula, de um cálcio e 2 cloretos, porque quando a gente cruza as cargas, esse 2, que é a carga do cátion, vira a quantidade de ânions, e o 1, que é a carga do ânion, vira quantidade de cátions. Então, fórmula do sal, CaCl2, então a gente escreve aqui CaCl2 mais H2O. Show de bola? Base com ácido produzindo sal e água. Feito isso, agora a gente vai para o balanceamento da equação. Para fazer o balanceamento da equação, a gente pode começar pelo cloro. Ó. São 2 cloros aqui à direita, eu boto um 2 aqui do lado esquerdo. Cálcio já está ok, ó. Vou colocar o número 1 aqui só para fixar. A gente sabe que o número 1 não precisa aparecer na equação, mas eu coloco só para enfatizar. Hidrogênio, 2 hidrogênios daqui com 2 hidrogênios daqui são 4 hidrogênios, então eu boto um 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Oxigênio, eu tenho 2 aqui à direita e 2 oxigênios à esquerda. A minha equação está devidamente balanceada. Uma vez que a sua equação está balanceada, no módulo de estequiometria, na playlist de estequiometria, eu ensino para vocês que o balanceamento ele fala a proporção que a reação acontece em número de mols. Então, se a reação está balanceada, isso significa que para cada 1 mol de hidróxido de cálcio, que eu coloco para reagir com 2 mols de ácido clorídrico, eu vou ter a formação de 1 mol de sal e 2 mols de água. Mas como vocês já viram, né, eu falei anteriormente, a quantidade de água produzida é insignificante, a gente não trabalha com isso aí. Então essa é a proporção estequiométrica, gente. 1 mol de base reage com 2 de ácido, produzindo 1 mol de sal. Isso que você escreveu na primeira linha é a proporção que a reação acontece. Agora, na segunda linha, você vai escrever os números de mols que você achou do cálculo anterior. Quantos mols tem de base? Bom, na realidade, eu tenho 0,12 mol de base. E a quantidade de ácido que eu tenho é 0,2, tá? 0,2. E a minha pergunta aqui é, quantos mols de sal nós iremos formar? É o meu Y. É uma das respostas da questão, ou uma parte da resposta da questão é esse valor de Y. Eu preciso saber quantos mols de sal eu irei formar nessa equação. Agora, galera, nesse ponto do problema, mora um detalhezinho que eu ensino lá na playlist de estequiometria. Tudo lá bem detalhado. Depois dê uma olhada lá para você aprender legal isso aí. Reagente em excesso. Você precisa encontrar quem está em excesso. Porque vocês estão vendo que a proporção aqui, ó, para o ácido reagir com a base é 2 mols reage com 1. Mas vocês estão vendo que 0,2 e 0,12 não estão na proporção de 2 para 1. Então tem alguém aí que vai sobrar. Nesse caso aqui, vejam se vocês conseguem enxergar comigo o seguinte detalhe. Se 2 mols de ácido reage com 1 de base, se você tem 0,2 mols de ácido, você precisaria de 0,1 mol de base. Lembra que eu falei para vocês? Proporção 2 reage com 1. 2 para 1, ó, 2 para 1. Então, se aqui é 0,2, aqui deveria ser 0,1. No entanto, vocês estão vendo que aqui tem 0,12 mol de base. Na playlist de estequiometria, eu explico de uma maneira bem detalhada, para você que tem muita dificuldade, como se acha o reagente em excesso. É a técnica do mamãe mandou.
escolher um dos dois lados aqui para você jogar uma variável, que é o x. E eu ensino lá naquela aula que o lado em que você jogar o x e o x dá um número menor do que aquele que já se encontra na regra de 3. Nesse caso, para a gente não perder tanto tempo, ó, imagina que no lugar desse 0,12, aqui eu coloque um x, ó galera. Ó, no lugar desse 0,12 tem um x, beleza? Faz essa regra de 3 comigo aqui para você ver. Ó. Vamos calcular aqui essa regra de 3? 0,2 vezes 1 vai dar 0,2. 0,2 dividido por 2 vai dar quanto? 0,1. Ó. Então, se você calcular o valor do x, observem que o valor do x, ó, que é 0,1, deu menor do que o número que já estava aqui, 0,12. E o que isso significa, professor? Que para essa reação acontecer, eu precisaria de 0,1 mol de base apenas, e tenho 0,12. Ou seja, o que eu tenho é maior do que eu preciso, e aí se encontra o reagente em excesso. Professor, e se o senhor jogasse o x bem aqui, ó? Tá, se você jogasse um x bem aqui e fizesse a conta 0,12 vezes 2 vai dar 0,24. 0,24 dividido por 1 continua dando 0,24. Observem que 0,24 é maior que 0,2. Então, aqui não seria o excesso. O excesso é quando você escolhe um dos dois lados para jogar o x e na hora que você faz a regra de 3 para calcular o x dá menor do que o número que já está lá. Então, vocês viram que eu coloquei aqui ó, o valor do x, fiz a minha regra de 3 e o x deu 0,1. 0,1 é menor do que 0,12. Então, aqui está o meu reagente em excesso. Então, isso significa, meus caros alunos, que o CaOH2 é o meu reagente em excesso. Ó. Esse cara aqui, ele está em excesso e o meu ácido, portanto, é o reagente limitante. No módulo de estequiometria, na playlist de estequiometria, eu explico justamente que o reagente limitante é aquele que limita, que regula quanto de produto a reação vai formar. Agora, galera, esse 0,1 mol de hidróxido de cálcio que eu achei aqui, ó, é a quantidade dele que vai reagir, tá? A gente ainda precisa calcular aqui o quanto dessa base se encontra em excesso. Porque lembra comigo que para eu calcular o pH da solução resultante, eu preciso saber quanto de base está sobrando, quanto de base irá sobrar. E nós vamos fazer então essa subtração que eu vou puxar para cá. Ó. Lembra o seguinte, nós tínhamos 0,12 mols de hidróxido de cálcio, certo? Essa é a quantidade que a gente tem aqui dentro. Desses 0,12, 0,1 reage, tá? 0,1 mol dessa substância é a quantidade que reage. Quanto que vai sobrar disso aqui, galerinha? 0,12 menos 0,1 vai dar 0,02 mols de hidróxido de cálcio em excesso. 0,02 mols de hidróxido de cálcio em excesso. Essa é a quantidade de hidróxido de cálcio que está sobrando. E se ela vai sobrar, ela vai aparecer aqui, galera, na solução final. Porque lembra que a sobra, quando você mistura o ácido e a base, o reagente em excesso não vai estar aqui. Claro, aqui já foi, você já misturou isso com isso. Esse excesso vai estar na solução final. Agora vamos calcular quanto de produto a nossa reação formou. Na playlist de estequiometria, eu ensino que para calcular quanto de produto uma reação forma, você utiliza sempre o reagente limitante, porque excesso é excesso, é aquilo que vai sobrar. Limitante é ele que regula quanto de produto a minha reação vai formar. Então vem para cá comigo, ó. Vamos achar aqui o valor do Y, usando o reagente limitante. Se para cada 2 mols de ácido eu produzo 1 mol de sal, 2 produz 1, assim como 0,2 produz 0,1.
Então, essa é a quantidade de sal que a minha reação irá formar. Espera aí, professor, o senhor fez por proporção. Como é que faria na regra de 3? Bom, na regra de 3 é só fazer essa conta aqui, ó, galera. 0,2 vezes 1, que vai dar 0,2, dividido por 2, 0,1. Essa é a quantidade de sal que a minha reação formou. Agora, nós vamos aqui para o frasco final. O que eu tenho aqui no final, galera? Eu tenho água, obviamente, água é o solvente, mas além da água, eu tenho 0,02 mols de hidróxido de cálcio, tá? Eu tenho 0,02 mols de hidróxido de cálcio, que é a quantidade de base que sobrou, e além disso eu tenho sal. Quanto de sal que eu tenho? Eu tenho 0,1 mol de sal formado. O que a questão perguntou de você? Calcular o pH e a concentração do sal formado. Vamos logo para o mais fácil, calcular a concentração do sal formado. Para você calcular a concentração do sal formado, do sal na solução resultante, nós vamos então fazer o seguinte, ó, concentração do sal formado, que é o CaCl2. Lembra que a concentração é em mol por litro. Para achar uma concentração em mol por litro, você pega o número de mols do soluto e divide pelos litros da solução, pelo volume da solução. Quantos mols de CaCl2 nossa reação formou? A nossa reação formou 0,1 mol de sal. Então, eu tenho 0,1 mol desse sal numa solução que tem volume de 1 litro. 0,1 mol em 1 litro vai dar uma concentração de 0,1 mol por litro. Essa é a concentração do sal formado, portanto, primeira resposta aí do nosso probleminha. Então, a concentração de cloreto de cálcio que a nossa reação formou, 0,1 mol por litro. Segunda pergunta. A questão quer que você calcule o pH da solução resultante. Para calcular pH, galera, a primeira coisa que a gente vai se preocupar é em calcular a concentração do hidróxido de cálcio que se encontra aqui, ó, em excesso, igualzinho nós fizemos com o sal. Então, vamos chegando aqui e calcular a concentração do hidróxido de cálcio. Para calcular a concentração do hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar o número de mols do cara, que é 0,02 mols, e vamos dividir isso aqui pelo volume da solução. A solução tem 1 litro, né? A solução resultante. O que vai me dar uma concentração de 0,02 mol por litro. Essa aqui, minha galerinha, é a concentração da minha base na solução resultante. Ainda não é a resposta final. É a concentração da base na minha solução resultante. Só que a questão, ela quer que você calcule pH. Para calcular pH, você pode calcular ou pela concentração de H+, ou pela concentração de OH-. Você precisa de uma das duas concentrações para calcular pH. Nesse caso, nós estamos falando de uma base e tem um detalhe. Ela é uma dibase. Ela tem 2 hidroxilas. Isso significa que quando eu pego o hidróxido de cálcio e jogo ele na água, ele se dissocia na água, ele vai produzir o cálcio 2+, junto com 2 hidroxilas. 2 hidroxilas. Para cada 1 mol de hidróxido de cálcio, eu produzo 2 mols de hidroxila. Ou, para cada 1 mol por litro de hidróxido de cálcio, eu produzo 2 mol por litro de hidroxila. Então, galera, se a concentração do hidróxido de cálcio é 0,02 mol por litro, a concentração da hidroxila é o dobro desse valor, porque a proporção estequiométrica é de 1 para 2. 0,02 é a concentração da minha base, 0,04 mol por litro é a concentração da hidroxila.
Essa é a concentração de OH- que eu tenho no meio resultante. Vale ressaltar que 0,04 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2, estou quase sumindo aqui da imagem, mas dá para ver. 4 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Essa é a concentração de hidroxila que eu tenho na minha solução. E com a concentração de hidroxila, agora eu vou calcular o pOH da minha solução. Para calcular o pOH, nós lembramos que o pOH ele é o logaritmo negativo da concentração de OH-. pOH é o logaritmo negativo de 4 vezes 10 a menos 2. 4 vezes 10 a menos 2. Logaritmo negativo de 4 vezes 10 a menos 2. Se nós formos usar a propriedade do logaritmo, ó, você tem aqui o logaritmo do produto de dois números. A gente vai separar no log da soma, só que cuidado com esse sinal negativo que está aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar menos o log de 4, mais com menos vai dar menos. Então, vai ficar menos o log de 10 elevado a menos 2. Então, eu separei menos o log de 4 mais menos o log de 10 a menos 2. Só que mais com menos vai dar menos. Professor, log de 4. Bom, na maioria das questões de vestibulares ou alguns concursos também, 2 logs são muito utilizados. O log de 2 é o mais famoso de todos, tá? Que deve ser conhecido por vocês. Até vou aproveitar o vídeo para mostrar para vocês esses dois valores aqui na câmera. Deixa eu colocar a câmera aqui no foco automático. Foca aqui, câmera. Aí, ó. Galera, dá uma olhada, ó. Aí, aqui dá para ver, ó. Perceberam? Log de 2 está aparecendo quanto aí no vídeo, ó? 0,30 e vários números. Você vai arredondar isso aqui para 0,3. Então anota aí no teu caderno. Log de 2, 0,3. Agora, vamos calcular aqui, galera, o log de 3, ó. Log de 3, vocês estão vendo aqui na calculadora que está dando 0,47. A maioria das questões dos vestibulares pede para você arredondar isso aqui para 0,5, tá? Mas vai depender da questão. Se a questão não der, você usa log de 3 como sendo 0,5. Mas no caso desse problema específico, nós queremos o log de 2, que é 0,3, beleza? Então grava aí, log de 2, 0,3. Voltar aqui o foco para o quadro, travar aqui o foco, beleza. Vamos lá então, minha galerinha. O log de 2 é 0,3. Então para e pensa comigo o seguinte, ó. Se o log de 2 é 0,3, o log de 4 vai ser o dobro desse valor, galera, que é 0,6, tá? Então, o log de 4 vai ser 2 vezes o log de 2. Então, log de 4, 0,6, beleza? Vamos então. Aqui nós temos pOH, vamos continuando o cálculo aqui, ó. pOH vai ser igual menos o log de 4. O log de 4 não é 0,6? Só que aqui tem um menos, tá, gente? Então, menos 0,6. Menos o log de 10 a menos 2. Lembra? Esse expoente ele vem para frente do log multiplicando. Então, menos log de 10 a menos 2 é como se você tivesse isso aqui, ó. Menos o log de 10 elevado a menos 2 é igual a menos, ó. Aí esse expoente desce, tá? Menos 2 vezes o log de 10. Só que aqui que tá, galera. Log de 10 na base 10 é 1, tá? Se log de 10 na base 10 é 1, ó, se essa operação matemática aqui vai dar 1, a gente conclui que esse log aqui vai dar 2, porque menos com menos vai dar mais. Então, menos log de 10 a menos 2 vai dar o próprio 2. Logo, menos o log de 10 a menos 2 vai dar o próprio 2 e esse 2 com sinal positivo. Logo, o pOH vai ser igual a menos 0,6 mais 2 vai dar 1,4. Esse é o valor do pOH. Só que a questão ela não quer pOH, ela quer pH. E a gente lembra que a soma das duas escalas ela tem que dar 14. pH mais pOH tem que ser igual a 14. pH
mais o pOH, que é 1,4, isso aqui tem que ser igual a 14, tá? Logo, esse meu pH aqui vai dar 10 não, 12,4, 12,6 melhor, não é isso? 12,6, 13 com 1, 14. Prontinho, ó. Esse aqui seria o valor do pH da minha solução resultante. 12,6 com 1,4 soma 14. As duas escalas, a soma das duas escalas tem que dar 14. A questão não queria saber qual é o pH da solução resultante? pH 12,6. Faz sentido esse pH ser maior que 7, porque você lembra que na mistura entre ácido e base, vocês lembram que existe um excesso de base. As soluções básicas têm um pH maior que 7. Inclusive, até na hora de eliminar alternativas para eventualmente você chutar a questão, esse detalhe tem que ser levado em consideração. Se eu fizesse o cálculo aqui e o pH desse menor que 7, certeza que alguma coisa estaria errada, beleza? O mais importante aqui, galera, é vocês tomarem nota de cada etapa que eu fiz da resolução dessa questão. Seria extremamente interessante que você pausasse o vídeo e tentasse refazer essa questão sem olhar para a minha resolução. Tenta refazer. Caso você não consiga, aí sim, você dá uma olhada no ponto da resolução onde você falhou, beleza? Qualquer problema, deixa aqui nos comentários. Gostaram desse vídeo, galera? Dessa análise bem detalhada e minuciosa sobre cálculo de pH quando nós misturamos uma solução ácida com uma solução básica? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo para ajudar o trabalho do professor, compartilhar com os amigos. Vou ficando por aqui e muito em breve eu volto para uma próxima videoaula. Abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu!